Igreja do Senhor Jesus. É igreja. O Senhor Jesus diz que o inferno não prevalece contra a igreja dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia aí no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós leremos o versículo 1 e o versículo 2. Com esse texto eu ganhei o meu discípulo para Jesus. Com esse texto, explanando esse texto com meu filho ali na fé, o Raniel, ele pôde entender alguma questão mais profunda da palavra. E é um texto que eu amo. E eu quero compartilhar com você nesta noite. Para isso, eu preciso que você fique bem atento. Gênesis capítulo 1, versos 1 e 2. Gênesis é o primeiro livro aí da Bíblia, viu? Queridos, nós também estamos na nossa maratona bíblica. Você recebeu aí, você está recebendo os textos, todos os dias nós estamos encaminhando para você. Pastor, é a orientação que nós fazemos para cada irmão a nos acompanhar aí na leitura bíblica. Então, se você já tem a sua leitura, não tem problema, continue aí na sua leitura. Se você ainda não tem, acompanhe conosco, tá bom? Tá todo mundo compreendendo aí a minha fala aí atrás? Muito bem. Assim diz o texto sagrado: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Pai, esta é a tua poderosa e a tua infalível palavra. Que o Senhor Jesus esteja abrindo o nosso entendimento para que nós possamos compreendê-la nesta noite e que ela mude a nossa vida. Em nome de Jesus, amém e amém. Queridos, o que nós vamos tratar aqui são questões um pouco mais profundas. Então, eu preciso que você esteja atento, porque senão você não vai entender. Não perca o meu raciocínio. E, por favor, não olhe as redes sociais agora no seu celular. Se você quiser olhar aí a Bíblia, ok. Caso contrário, não acesse as redes sociais, tá bom? Então, o texto que nós lemos, eu quero que você me acompanhe aí nas leituras. Eu vou trazer alguns textos para que você compreenda o raciocínio bíblico que eu vou trazer. Pode ser que você nunca tenha ouvido isso que eu vou trazer para você. Pode ser que você já ouviu. Mas o fato é que a Bíblia nos traz um ensino hoje muito profundo. E eu quero ler com você aí e trazer as questões bíblicas. Pois bem, o versículo 1 aí diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, esse texto aqui é o texto chave, é o texto da Bíblia que revela a premissa mais importante da palavra de Deus: é como tudo foi criado. E aí algumas pessoas levantam um questionamento sobre algumas questões do caráter de Deus, que nós vamos falar mais à frente. E no hebraico, para que você entenda, a palavra aqui, a palavra inicial, que inclusive você viu aí no vídeo, é a palavra Bereshit. O hebraico significa começo. Olhe para aqui para mim. Todas as vezes quando aparece essa palavra na Bíblia, significa que é uma palavra relacionada àquilo que somente Deus pode fazer. Preste atenção. Bereshit é uma palavra que é relacionada somente com aquilo que Deus faz. Como, por exemplo, a criação de todas as coisas.
Então, Bereshit Elohim, no princípio criou Deus. Aí alguém me pergunta, pastor, mas quem criou Deus? Quem é Deus? Onde era que Deus estava antes da criação? Então, se Deus fez de uma certa forma, quem foi aquele que criou o Deus Todo-Poderoso? Deus existe, Deus não existe. O que acontece com Deus? São questões que o homem levanta e é interessante a gente trabalhar sobre isso. E eu sei que as crianças estão correndo, mas eu quero que você fique atento aqui para mim. Pode deixar as crianças correndo, a Adelaide vai puxando elas. Então, quem é Deus? De onde Deus veio? Às vezes os crentes são questionados. Deus existe, Deus não existe. Um ateu fala com você, olha, Deus não existe por isso, por isso, por isso. Agora deixa eu trazer o ensino aqui da primeira palavra, Bereshit, no princípio, no começo. A primeira coisa que o texto nos ensina é que Deus não existe. Como assim, pastor? Que conversa é essa? Deixa eu te explicar aqui. Deus não existe. O que Deus diz a respeito dele lá em Gênesis capítulo 3? Quando Moisés fala com Deus na sarça ardente. O que Deus diz para Moisés quem ele é? Podem responder. Eu sou. Pastor, o que significa essa expressão eu sou? Significa que Deus é em essência aquilo que de fato Ele é. Se Deus existisse, Deus precisaria ter necessariamente um início. Preste atenção, Deus precisaria ter um início. E se Ele tivesse um início, logo Ele não era Deus. Portanto, Deus criou. Olha o que diz em Isaías capítulo 9, versículo 6. Fala que Jesus é o príncipe da paz, Pai da eternidade. Ou seja, Jesus foi quem gerou a eternidade. Então Deus não existe, Ele é. Ele tem a essência eterna, a própria eternidade foi criada por Deus. Logo Deus não existe. Mas como assim, pastor? Eu sempre pensei que Deus existisse. Se nós analisarmos e pensarmos que Deus existe, nós precisamos colocar Deus numa esfera simplesmente e meramente humana. E um Deus que existe é um Deus da religião. É um Deus da religiosidade, porque é um Deus palpável, é um Deus que é carregável. Eu preciso carregar o Deus que existe, para que eu veja e toque nele. É a necessidade que o ser humano tem ali, de Êxodo capítulo 31, no deserto, de fazer um bezerro de ouro e adorá-lo. Esse é o Deus que existe. Que o próprio Deus diz que Ele não existe, Ele é. Ele é. Deus, quem eu vou dizer para Faraó que o Senhor? Diga que eu sou, te mandou. O que você tem aí na mão? Joga no chão, vira cobra, vira vara. Então Deus em essência é aquilo que Deus é. Agora, pastor, o que Deus é? Você está dizendo que Deus é, o que Deus é? Versículo 1, é o que? Criador. Deus, na sua essência, no princípio de quê? Da terra. Criou Deus os céus e a terra. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. A Bíblia diz: Deus, ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. É o único Deus. É o único Deus. Versículo 32, versículo 4 do capítulo 32 de Deuteronômio também diz que Deus é Pai. Ouve, ó Israel, Deus é o nosso Pai, por adoção.
Olha o que diz João capítulo 4, versículo 24, o texto sagrado diz que Deus é Espírito, e importa que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não vai ver Deus, porque Deus é Espírito. Pastor, cadê Deus? A ciência é que precisa de algo palpável para que ela possa testar. Se não é testável, não passa pela ciência, logo não existe. É por isso que Deus não pode ser palpável e nem muito menos empiricamente testado, porque Deus não existe. Deus é transcendente, Ele está acima de tudo e de todos. Olha o que diz o Salmo 139: Senhor, Tu me sondas e Tu me conheces, sabes o meu andar e o meu deitar, o meu caminhar. Onde quer que eu esteja, Senhor, ali o Senhor está. Se eu subo no mais alto dos montes, ali o Senhor está. Se eu desço até a mais profunda das águas, ali o Senhor está. Unicidade. Deus sabe de todas as coisas. Deus está presente em todas as coisas. Olha o que diz o Salmo 147, versículo 5: Grande é o Senhor e muito poderoso é em obras. Deus é todo poderoso. E essa palavra que eu quero trazer para você é: creia. Eu acredito. Fale comigo aqui, ó. Eu acredito. Profetize na sua vida: eu acredito. O que você precisa acreditar na sua vida? Tem gente que tem ansiedade exacerbada, tem gente que está acima do normal e precisa acreditar que a palavra de Deus pode mudar a sua vida. Tem gente que precisa de dinheiro. Deus abençoa, mas nós precisamos acreditar que no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, o que esse texto quer dizer mais? Preste atenção aqui para mim. A palavra aqui, criar, no hebraico, preste atenção aqui, ó, é o verbo bara. Pastor, o que significa isso? O verbo bara significa criar do nada. Bara significa criar do nada. Se eu pegar essa cadeira aqui, ó, e desmanchá-la e fazer outra cadeira, eu não usei o verbo bara. Eu criei de algo que já existia, Douglas. Logo, Deus cria os céus e a terra de algo que não existia. Quando Deus cria o homem, também é o verbo bara, é de algo que não existia, ninguém nunca viu. Deus cria, Deus criou. Então esse Deus é o Deus criador, é o Deus que é o nosso Deus, o nosso Pai. Agora, olha uma coisa interessante aí no versículo 2: a terra, porém, lê aí na sua Bíblia, a terra, porém, estava sem forma. Olha aqui para mim, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você acha que Deus, no versículo 1 aí, diz que Deus criou os céus e a terra, ponto. Pergunta: você acha que Deus cria algo sem forma e vazia? Você acha que Deus faz algo na sua vida sem forma e sem vazio? Tem pessoas que têm um vazio no coração e sempre vão ter se não entregar a vida para Jesus, porque Jesus não faz algo vazio e nem sem rumo na nossa vida. Agora o versículo 2 diz, afirma que a terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora essa palavra estava, o que significa essa palavra? Eu estou ensinando vocês como é que se lê a Bíblia. A palavra estava significa no nosso português, Ilka, que alguma coisa aconteceu, preste atenção, alguma coisa aconteceu para que ela mudasse a forma original. Preste atenção, estava. Se eu digo que algo estava, significa que ela mudou em algumas circunstâncias de forma. Quando, Celício, eu me refiro a alguém que já morreu,
eu não digo que a pessoa está morta. O correto é, ela é morta. Porque o verbo já aconteceu, logo é o estado dela. Agora, se eu digo que uma pessoa sofreu um acidente, eu digo, ela estava bem de saúde. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, aconteceu algo, Liana, que ela veio a mudar a forma dela. Então, olha o que o texto diz aqui. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Agora, por que isso? Abra sua Bíblia aí em Isaías, capítulo 1, capítulo 12. Eu quero ler esse texto com você. Eu poderia citá-lo, mas eu quero que você leia esse texto comigo. Isaías, capítulo 12. É o texto que faz referência a esse livro de Gênesis. E isso é muito importante a gente compreender. Isaías, capítulo 12. Isaías capítulo 12. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia, enquanto você abre aí na sua. Perdão, irmãos, é o versículo 12 do capítulo 14. É 14, Isaías 14. Preste atenção. Olha o que diz o versículo 12 do capítulo 14 de Isaías. Alguém lê aí? Como? Pode ler. Filho da alva. Pode ler, irmãos. Presta atenção aqui para mim, ó. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. De quem que o texto está falando aqui, queridos? Continue. Ó o versículo 13. Eu, presta atenção aí nesse texto, ó. Eu subirei. Versículo 14. De novo, subirei. Serei semelhante ao Altíssimo. Presta atenção aqui para mim, olha. O texto está dizendo, está descrevendo uma ação eterna. Uma ação que aconteceu lá no céu. No qual o texto afirma que Lúcifer, a palavra luz significa anjo de luz. Ele foi criado por Deus. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1, do 1 ao 2, alguns estudiosos vão afirmar e trazer os relatos bíblicos e argumentar que há uma distância muito grande entre o versículo 1 e o versículo 2. Primeiro, porque Deus não faz nada sem forma e vazia. Aconteceu alguma coisa. Existe uma teoria dos dinossauros chamada que é a teoria que destruiu os dinossauros, que caiu um meteoro na Terra, destruiu todo mundo. A Bíblia nos afirma aqui que como caíste do céu. Jesus, lá em Lucas capítulo 10, versículo 18, Jesus afirma que viu o diabo caindo na terra como um relâmpago. Observe o texto se argumentando naquilo que de fato acontece na eternidade antes do começo. Então, olha o versículo 14. Subirei acima das mais altas nuvens. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia nos escreve que como Lúcifer é um anjo de luz, ele foi criado por Deus para criar música no céu. Ele inspirava os anjos a cantarem ao Deus Todo-Poderoso. Então, Deus cria Lúcifer, e aqui vem um argumento bíblico no qual ele descia
nesse Gênesis capítulo 1, versículo 1, e louvava a Deus. É como se ele estivesse ensaiando o coral do céu. E provavelmente foi aqui que ele arquitetou, disse: eu vou subir, vou colocar o meu trono acima do Altíssimo. Eu não sei se você sabe, mas a palavra Miguel significa quem é semelhante ao Altíssimo. Agora vem a minha interpretação. Eu imagino Deus criando Miguel e dizendo: quem é semelhante ao Altíssimo? Ninguém. Inclusive foi Miguel, de acordo com o texto de Apocalipse, que guerreou contra Satanás lá no céu. Eu não sei se você está entendendo o argumento, mas o texto continua falando aí, ó. Olha o versículo 15: contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Agora eu quero que você vá um pouquinho aí para frente, no livro de Ezequiel. Ezequiel também fala algumas questões desse texto tão interessante para o nosso aprendizado. Ezequiel capítulo 28. Aqui descreve aquilo que eu já falei para os irmãos, para os amados. Ezequiel capítulo 28, versículo 14. Olha o que o texto fala aí claramente. Quem lê, quem achou, leia. Tu eras querubim da guarda, ungido, te estabeleci, permanecia no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Olha o versículo 15. Pode ler. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha o versículo 17, bem, leia, por favor. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra. A Bíblia, exatamente. Aqui há uma descrição perfeita da cena que está acontecendo. Então, portanto, a nossa conclusão, de acordo com os textos bíblicos, assim, que a Bíblia nos argumenta, nos fala, é que o fato de ter sido a terra bombardeada pelo inimigo, ela veio a se deformar. Agora, volte comigo aqui para Gênesis capítulo 1, versículo 2. Olha o que diz o versículo 2 aí, ó. Olha o que diz o versículo 2. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito pairava sobre as águas. Estava tudo bagunçado. Havia uma desordem muito grande naquele local. Aquele local que um dia era bonito, era maravilhoso. Quando Deus cria algo nas nossas vidas, cria beleza, cria tudo. Mas às vezes nós deixamos o inimigo entrar e destruir aquela beleza natural que Deus criou. E aí fica tudo bagunçado, tudo desorganizado. E aí a Bíblia diz que Deus começa a organizar novamente. Eu imagino o diabo de um lado. A Bíblia diz que o Espírito de Deus estava pairando sobre a face do abismo. Apocalipse capítulo 12, versículo 4, a Bíblia diz que o diabo arrastou 1/3 dos anjos do céu. Eles caíram na terra. Milhares e milhares de anos que agora eram demônios. Então eles estavam ali, e creio eu agora que o Espírito do Senhor estava segurando essas entidades. Segurando. E Deus começa a colocar ordem no caos. Sabe quando a nossa vida está um caos? A gente está metido naquilo tudo que não presta. E Deus entra na nossa vida e começa a ser isso, organizar as coisas.
Isso aqui tem que ficar aqui. E Deus começa a fazer. Olha o que diz aí para frente. Deus vai colocando tudo em ordem. Ele cria os céus, Ele cria a terra, Ele cria os mares, Ele cria tudo que está ainda por ser criado. Ele vai organizando as coisas. Agora sim, está tudo em ordem de novo, neném. Está tudo perfeito agora. O que Deus faz agora? Cria o homem. Cria o homem. A Bíblia diz que Deus cria o homem de onde? Do barro. Agora, olha o que o texto está dizendo. Se você observar, Deus cria todas as coisas falando. Falando. Eu quero plantas aqui. Eu quero as aves aqui voando aqui. Todas as aves se virem. Eu quero água aqui. Eu quero o sol ali. Eu quero a lua do outro lado de noite. E Deus vai organizando. Mas quando Ele chega no homem é diferente. Ele diz: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Por favor, meu amor. Então Deus cria o homem conforme a imagem e a semelhança dele. Agora eu imagino Deus moldando o homem. Aqui é um braço. Ele está usando o verbo para, criando de algo que não existia. Faz aqui uma cabeça e vai traçando de barro. Quando ele cria aquele boneco, a Bíblia diz que ele sopra do seu espírito. Se fosse algo que era palpável, o espírito, eu imagino ele metendo o seu espírito e assoprando. Escute aqui, Adão. Eu estou te dando algo que alguém lá na eternidade não quis. Todas as vezes quando você precisar de mim, quando você quiser estar em relacionamento comigo, me adora, me chama, me busque, ore a mim, neném, que eu vou responder. Porque eu estou te dando algo que ninguém tinha até então. Um pedaço de mim, a minha semelhança e a minha imagem. Olha como isso é sensacional. Então Deus cria agora o homem, faz tudo e dá o seu espírito para o homem. Agora, para eu finalizar aqui, preste atenção aqui, Diana. Quando Deus cria os animais aquáticos, Ele fala para as águas. Ele diz assim: águas, eu quero todos os animais aquáticos ali. Baleia, tudo de grande. O que acontece se você tirar um peixe da água? Ele morre. Aí ele olha para a terra e diz assim: terra, eu quero todas as árvores frutíferas, tudo de coisa aqui para nascer, eu quero. Ele fala para a terra. O que acontece se você tirar uma árvore da terra? Ela morre. Então Deus foi criando as coisas desse jeito. Agora, quando Ele criou o homem, Ele deu o seu espírito. Ele deu a sua imagem, a sua semelhança, para a gente adorar a Deus. Nós fomos criados para adorar o Senhor. Agora deixa eu te fazer uma pergunta para ver se você entendeu. Se você não adorar a Deus, o que você faz? Morre, filho. Agora essa morte é uma morte espiritual. Não sei se você está entendendo isso. É uma morte espiritual. Se você ainda não tem Jesus no seu coração, adorando a Ele, a Bíblia diz que você precisa tomar uma decisão, porque você ainda está morto espiritualmente. Eu quero orar por você, para que você entenda isso e tome essa decisão. Amém? Cristo Jesus amado, eu oro pela vida do meu
meu irmão. Que o Senhor Jesus esteja usando as nossas vidas, Pai. Que o Senhor Jesus esteja cuidando dos nossos corações. Eu quero te pedir, Pai, que a tua mão poderosa esteja mudando os corações, aqueles corações que estão precisando de algo no começo, precisando de berechite, precisando de bara na vida deles. Que o Senhor Jesus esteja criando algo novo neste ano, na vida desse meu amigo, dessa minha amiga. Obrigado pela vida do neném, da família. Obrigado pela vida da Ana Paula. Obrigado, Senhor, por cada servo teu, cada discípulo que está aqui. Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio que nós temos de adorar o Senhor. Muito obrigado porque o Senhor é bom nas nossas vidas. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, nós queremos orar por você. Uma decisão pessoal que só você pode fazer. Só você pode tomar essa decisão maravilhosa. E nós queremos também. Já está no ponto aí, meu bem? Precisa de uma mesa, né? Leva lá, Rainha. Desfaz isso aqui, por gentileza. Ajuda aí, Rainha. Nesse momento nós vamos tomar o nosso chá, o nosso café. É o nosso momento de comunhão. Por gentileza, não vai embora. Nós vamos compartilhar experiências, vamos conversar. Vai ser ainda um momento maravilhoso. Aqui na igreja todo mundo pode trazer um chá, pode trazer um café para o nosso lanche. Todo mundo participa de tudo em todos os momentos. Da limpeza em si,